no ar mais um Entre Clínicas e hoje a minha convidada é a professora e mestre Paula Nassar de Marque, que já está aqui comigo. Obrigada, professora, pela presença. Olá, tudo bom, Ana? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos sua participação. Ela é professora, palestrante convidada aqui do Instituto Qualitas na pós-graduação de Endocrinologia e Metabologia de Pequenos Animais, e o nosso tema de hoje é diabetes mellitus em cães. Eu vou fazer a primeira pergunta, professora. Para auxiliar o tutor na identificação do diabetes mellitus, poderia explicar quais são os 4 P's? Os 4 P's, Ana, eles envolvem, na verdade, a fisiologia da diabetes, né? Então, o primeiro P é poliúria, que significa aumento do volume urinário. Isso acontece pelo aumento da diurese osmótica, já que a glicose vai estar aumentada nesses pacientes e por isso vai ocorrer perda de glicose nos rins. O segundo P é a polidipsia, que é justamente o aumento da ingestão hídrica, que é compensatória em relação à poliúria, tá? O terceiro P é a perda de peso. Por que ocorre perda de peso? O efeito da insulina é justamente a captação da glicose do meio extra para o meio intracelular, tá? Okay. E aí o que acontece? O diabético, pela deficiência de insulina, não é capaz de captar essa glicose. Então esse paciente acaba precisando utilizar outras fontes de energia para produção de energia. Então o que acontece? Ele faz proteólise e lipólise, que é a quebra de tecido muscular e tecido adiposo para a produção de energia. Por isso esse paciente perde peso e tem polifagia, que é o quarto P, que é o excesso de fome. Então, apesar de ele estar se alimentando, ele não está sendo capaz de utilizar a glicose da alimentação para obtenção de energia. Então, é um paciente que sente muita fome. E principalmente por isso, os tutores, os proprietários dos nossos pacientes devem se atentar a esses 4 P's. Ótimo, agora não temos mais dúvidas quanto aos 4 P's. E quais os exames, professora, de triagem para confirmação do diabetes mellitus? Principalmente a realização da glicemia. Então, a glicemia pode ser feita por um glicosímetro portátil ou então a glicose laboratorial, que demora um pouco mais para ter o resultado, mas já vai ser um autoindicativo, então glicoses altas vão indicar diabetes, porém é importante se atentar em relação à realização do exame de urina. Então o que confirma o diagnóstico é o exame de urina. A gente precisa ter a constatação da glicose na urina para confirmar. Então, os 2 exames necessários são exame de glicemia associado ao exame de urina. Lembrando que no glicosímetro portátil, se houver alguma alteração como anemia, alguma coisa nesse sentido, eu posso ter uma falsa hiperglicemia. Então, é importante associar o exame de urina para fazer o diagnóstico. Ótimo. E assim que nós falamos dos 4 P's, né, que o tutor percebe algum deles, é necessário encaminhar diretamente para o médico veterinário, né? Sim, ele deve já imediatamente levar o seu animal a um veterinário para que sejam realizados todos os exames. Lembrando que a poliúria e a polidipsia, que é a ingestão de água excessiva e o volume urinário excessivo, pode ser ocasionado também por outras doenças. Então é necessário fazer todo o descarte. Daí para poder então verificar qual é a doença, né, no caso, não ficar nesse achômetro, né, professor? Exatamente. E como que deve ser iniciado uma vez que se constata, então, que tem, né, o animal tem diabetes mellitus, como deve ser iniciada a terapia com a insulina? Tá, é importante lembrar que todo cão deve ser medicado, né, todo cão diabético deve ser medicado sim com a insulina subcutânea, que deve ser aplicada a cada 12 horas, o próprio tutor pode aplicar e aí o veterinário tem um papel importante na orientação do tutor para aplicação da insulina. A gente inicia o tratamento com uma dose menor de 0,25 a meia unidade por quilo, né? Existem vários tipos de insulina no mercado e a gente vai verificar qual é a ideal para cada paciente. Além disso, a dieta. Então, importante a gente lembrar que a dieta é importantíssima para o bom controle glicêmico. Então, estabelecer uma ração própria para diabético, evitar petiscos, que são muito comuns, né? É importante para um bom controle glicêmico. Ótimo. E tenho aqui
uma pergunta para saber se é um mito ou se é uma verdade. No caso do diabetes mellitus, né, ele acomete somente os cães idosos ou pode também acometer animais mais jovens? Olha, isso é um mito, Ana. Porque na verdade realmente cães a partir de 7, 8 anos são mais predispostos ao desenvolvimento da diabetes, porém a etiologia da diabetes no cão é diferente da de humano, então a gente tem vários fatores que podem levar a diabetes, até o uso de medicações. Então eu, por exemplo, tenho alguns pacientes jovens que são diabéticos, né? E o uso de determinados medicamentos, pacientes com problema crônico de pele, podem acabar desenvolvendo uma diabetes precoce. Então é mito. Mito. Tá bom. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada, e a todos vocês que nos acompanharam, que se interessam, né, aí sobre este tema, que querem aprender um pouco mais. O Instituto Qualitas tem a pós-graduação em endocrinologia e metabologia de pequenos animais. Essa que a professora e mestre Paula Nassar de Marque, participa aqui com a gente. Então você pode acessar o site da Qualitas, também ligar para o nosso 0800, ter todas as informações a respeito deste curso. Este foi mais um Entre Clínicas e a gente se encontra numa próxima edição. Até lá!